Oi. Vai, meu filho. Tudo bom, gente? Vamos chegando, vamos entrando, meu povo. Vamos lá. Tudo bom, Sil? Tudo bom, Manheca? Tudo bom, Kátia? Sejam bem-vindos, gente. Vamos entrando aí. Vou mandar a live aqui para umas pessoas. Vamos entrando. Gente, hoje eu tô com uma enxaquequinha chata da bexiga, mas ela vai sair, em nome de Jesus. Estou mandando a live aqui para algumas pessoas. Bom dia. Bom dia, bom dia. Não. Dá pra ouvir a música, gente? That I can see now. Prontinho. Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, gente? Ui. Aí. Deu certo. Vamos entrando então, vou começar já orando. Tô sem óculos, eu fico assim, ó, forçando a vista. Oi, Eli, tudo bom? Marissa? Tudo bem, gente? Vou orar, tá bom? Senhor, nós pedimos que a sua presença esteja sobre nós nesse momento, nesse breve momento, que o Senhor use minhas palavras, Deus, que o Senhor use a minha voz para engrandecer o seu nome, para tocar os corações. Pai, flua através de mim conforme a sua vontade, conforme o seu querer. O Senhor sabe que não existem em mim grandes pretensões. Eu só quero que realmente o Senhor flua através de mim, faça a sua vontade acontecer na minha vida e através da minha vida, Deus. Obrigada pela sua fidelidade, obrigada pelo seu amor, obrigada pela vida de cada um que entrou aqui e ainda entrará e que irá assistir essa live, Deus, porque eu creio que o Senhor tem poder, Deus, para fazer grandes coisas em nós. E eu te peço que faça. Eu te peço que venha manifestar o seu poder, venha manifestar o seu espírito, venha manifestar a sua glória, porque nós precisamos do Senhor, Deus. Nós precisamos do seu toque, da tua direção. Nós precisamos te ouvir, Senhor. Nós precisamos ter a nossa percepção mudada, transformada. Nós precisamos ser reavivados, Deus, dentro de nós. Por isso, em nome de Jesus, eu peço mesmo que venha até o nosso encontro nessa manhã, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer e sem o Senhor nós não queremos permanecer aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Bom dia, bom dia. Ai, gente, eu amo essa música. Já chorei muito com essa música, já. Bom, vamos lá. Bom dia, então. Bom dia, amém. Gente, então, ontem, né, eu comecei falando um pouquinho de como que foi o princípio, né, do que aconteceu com o meu pé. Comecei falando sobre o acidente em si e parei por aí, né, porque agora nós vamos para a parte 2. Então, depois de eu ter batido meu pé e tudo aquilo ter acontecido, eu ter ido para a escola trabalhar de tarde, ter voltado já no começo do expediente porque não estava aguentando, tive que pedir pro João me buscar. Eu falei para vocês que eu não sabia o que estava acontecendo e eu não associava de maneira nenhuma o que estava acontecendo no meu pé
com a batida que eu tinha sofrido de manhã, de maneira nenhuma. Eu achava que era algo do meu organismo, ou que estava em excesso, ou que estava faltando algum nutriente, sei lá, uma vitamina, não sei. E aí eu fui pra casa, o João me deixou em casa e eu acho que o João tinha que trabalhar, se eu não me engano. Ele não ficou em casa, assim, a tarde toda lá. E eu lembro que em casa, eu pensei comigo, não, agora vai melhorar, né? Tipo assim, vai passar e, sei lá, vou descansar aqui e vai ficar tudo bem. E não foi o que aconteceu, gente. Eu lembro até hoje que eu tentava andar, acho que da sala pra cozinha. Ai, meu cabelo, gente. Eu tentava andar, acho que da sala pra cozinha e eu não conseguia. Eu não conseguia porque davam os espasmos, dava as câimbras no meu pé, o dedo ficava duro, ficava latejando. E eu lembro que chegou uma hora que eu não conseguia encostar o pé no chão. E aí eu deitei, assim, eu sentei no chão da cozinha e eu chorei, porque eu falei, Jesus, o que está acontecendo? Ou o que eu devo fazer? Porque eu não sabia nem se eu tinha que ir pro hospital, não sabia nem se isso poderia ser resolvido no hospital, sabe? Eu não tinha noção do que estava acontecendo, eu tava bem tentando entender. E eu lembro que chegou lá pelas 5 da tarde, eu acho que foi, eu não aguentei mais, eu liguei pra minha irmã me levar no pronto atendimento, né, da Unimed, que é o plano que a gente tem, que eu tenho, né. E aí minha irmã veio, eu lembro que pra descer a escada, gente, foi uma tortura, porque eu morava numa sobreloja. E tinha dois vão de escada, assim, pra descer. E eu lembro que pra descer foi horrível. Eu desci pulando de um pé só, porque o outro pé não podia nem... A sensação do meu pé, que tava machucado, descer o degrau, sabe? Levantar ele e descer o degrau. Essa sensação, que é a mesma sensação de caminhar. Era horrível e fazia ele ficar tendo os espasmos e mais agitado de novo. Então eu desci pulando e tal, fui pro carro e minha irmã me levou lá. Eu lembro que quando ela me levou lá e a gente foi atendida, eu fui atendida pelo plantonista que tinha lá, eu nem sei o que ele é, a especialização dele. E eu sei que ele pegou e ele começou a apertar meu pé quando eu falei, expliquei pra ele o que estava acontecendo, e ele apertou bem no lugar onde foi a batida, e eu, né, tipo, reclamei, assim. Ele falou assim, o que você fez? Alguma coisa aqui? Daí eu fiquei pensando, assim, falei, eu chutei o pedal da bicicleta hoje de manhã, mas eu falei, mas foi besta, eu bati, depois doeu na hora, mas eu continuei andando. Ele falou assim, aparentemente não tem nada mesmo aqui, vou fazer um raio-x, só pra ver se quebrou alguma coisa aí dessa região, vamos ver. Fiz o raio-x, foi uma tortura fazer o raio-x, porque eu tinha que ficar com o pé parado, assim, em cima da placa, né, pra ele conseguir fazer. Gente, quem disse que meu pé ficava parado? Meus dedos ficavam assim, ó, pulando. Fui lá, fiz aquele bendito do raio-x, não deu nada. Aí o médico olhou pra minha cara, tipo assim, filha, você não tem nada? Eu falei, moço, eu não tô conseguindo, doutor, não tô conseguindo colocar o meu pé no chão, como que eu não tenho nada? Eu vou sair daqui sem nada, sem remédio, sem nenhum tratamento, sem nada. Aí ele olhou pra mim assim, tipo, vou dar alguma coisa pra essa menina me deixar em paz. Falei, tá bom, vai lá, imobiliza esses 2 dedos, aí eu vou pedir pra ele imobilizar esses 2 dedos, um remedinho pra dor e vai pra casa. E aí, beleza, fui lá, o cara imobilizou meus 2 dedos, eu tava super feliz, saí de cadeira de roda de lá, falei, nossa, né, daqui a pouco vai melhorar. Quando eu entrei no carro, quando eu fui entrar no carro, começou os meus dedos ficarem pulando dentro da imobilização. Aquilo lá foi mais torturante ainda, gente, porque eu não conseguia pegar no meu dedo e ele tava imobilizado lá dentro e pulando igual pipoca lá dentro. E eu chorava de desespero, eu chorava. E ele me deu, acho que ele me deu 5 dias de atestado, se eu não me engano, 4 ou 5 dias de atestado. E aí eu fiquei esses 4, 5 dias de atestado em casa, um pouco em repouso. Os dedos, a princípio, no começo ficaram pulando muito, depois foram diminuindo. E aí eu tava super feliz no 5º dia de atestado, tipo assim, hoje eu vou me libertar disso, porque eu já tô sentindo tranquilo, já tá tudo bem. Fui em um outro hospital retirar, não sei por que eu fui, em um outro hospital retirar a imobilização, né? E pra ele me liberar. E aí eu lembro que quando ele tirou a imobilização, eu falei, nossa, doutor, eu me sinto muito melhor, infinitamente, tá tudo tranquilo. E aí ele falou assim, anda um pouquinho então aí no chão só pra ver como que tá. Dei 3 passos, tudo de novo, começou a acontecer tudo de novo. Eu falei, eu não acredito. Falei pra ele desse jeito, eu falei, não tô acreditando que eu tô com isso de novo. Eu falei, que é que tá acontecendo? E ele falou assim, filha de Deus, eu não sei, porque se não tá quebrado, se não tem nada, eu não sei. E aí ele me mandou para um especialista em pé e mão, acho que era um ortopedista, especialista em pé e mão. Resumidamente, fui nesse ortopedista no mesmo dia, já marquei consulta com ele na mesma manhã ali. E assim, foi uma das consultas mais humilhantes que eu tive na minha vida, porque
Gente, pensa comigo. Não tinha nada no meu pé, nada, a não ser um pequeníssimo, níssimo roxo, muito pequeno. Não tinha nada. Oi, Rose, oi, Carlinha. E ele olhou o raio-x, não deu nada. Ele olhou pro meu pé, não tinha nada. Então ele falava, tipo assim, levanta-te e anda, sabe? Era tipo Jesus mandando eu andar. E eu falava, eu não consigo andar. Ele falava, anda normal. Ele falava, para de ficar forçando, de ficar fazendo que você não tá conseguindo encostar o pé no chão. Anda normal. E eu falava, doutor, eu não tô fingindo. Eu realmente não tô conseguindo encostar o pé no chão. E eu ficava assim com o pé meio erguido, então meu joelho ficava erguido. Aí ele já achou que era o meu joelho, que tinha feito alguma coisa, mandou tirar raio-x do meu joelho. Sabe, assim, viajou na maionese. E ele não acreditava em mim, sabe? Acho que o problema pior pra mim nessa consulta foi isso. Que eu falava pra ele que eu não estava conseguindo colocar o pé no chão, ele falava pra mim que eu estava fingindo que não estava conseguindo, que era pra eu simplesmente parar com isso e andar normal. E, enfim, fiquei ali um bom tempo até fazer o raio-x, até levar o raio-x pra ele e tal, nananana. Não deu nada, óbvio. Aí eu cheguei lá, depois de muito tempo de conversa com ele falou assim, ó, isso aí pode ser que seja nervo, pode ser, que daí é uma área que não é muito da ortopedia, né? Ele falou assim, então o exame que você provavelmente vai ter que fazer é um tal de eletroneuromiografia, que é um exame que eles enfiam a agulhinha dentro da pele e essa agulhinha dá choque lá dentro, porque daí é como se estivesse estimulando para ver se o nervo tá respondendo da forma como ele deveria estar respondendo. Só que assim, não é uma agulhinha no local, a agulha vai em vários locais assim para perceber os nervos todos, né? Então, no pé, por exemplo, no meu caso era o pé, e as agulhinhas no pé e as agulhinhas também aqui para cima na perna, né? Na panturrilha ali para ver todo esse sistema. Quando ele me falou desse exame, meu Deus, eu falei, gente, eu não acredito que eu vou ter que fazer um exame desse, que enfia a agulha lá dentro, me dá choque. Como assim? Não tô acreditando. E eu fui fazer esse bendito desse exame, acho que foi pago até, se eu não me engano. No meu neuro eu fui fazer, da época, e eu não aguentei fazer 1/5 do exame. Comecei a fazer o exame e chorei de muita dor, gente, é um exame torturante, eu suava frio, eu tremia. E mesmo com ele fazendo só 1/5 do exame, ele falou assim, Bárbara, eu acho que não é isso, porque pelo pouco que deu pra eu analisar aqui, eu acho que não é isso. Enfim, gente, resumindo, no meio desse processo todo, eu passei por, acho que foi 2 ortopedistas, 2 neuros e um médico da dor. E fiz vários exames, fiquei 1 mês com a perna imobilizada e não podia tomar banho, não podia tirar aquele RoboFoot pra tomar banho, pra dormir. Eu fiquei 1 mês com aquilo no pé sem tirar nenhum dia. 1 mês inteirinho. Não podia tirar, não podia nada, tinha que ficar imobilizado. Era uma tentativa de um ortopedista de fazer alguma coisa dar certo, né? E mesmo assim, tirei a bota e estava igual. igual. Então, ou seja, resumidamente, nada do que eu fiz esse período eu acho que foi cerca de, deixa eu ver, abril, maio, junho, julho. Foram 4 meses que eu fiquei indo de médico em médico, tentando vários tratamentos, várias, sei lá, medicamentos, e nada, nem descobri o que eu tinha e nem resolvi o que eu tinha, as duas coisas. Mas pra mim, eu acho que o não descobrir o que eu tinha, eu acho que era pior, porque, gente, eu ia com especialistas assim, top, que você fala, meu, esse já passou por muito caso na vida, muita coisa na vida, vai me ajudar. E não me ajudava. E até nem coloquei aqui o título da live, né? Mas eu vou colocar aqui, ó, que é o que eu aprendi depois, né? Que era voltar meus olhos para Deus. Por quê? Porque nesse momento eu tava muito assim bitolada em sarar logo, então eu só olhava para o próximo especialista que eu podia ir, ou eu só voltava minha atenção para o próximo tratamento que eu podia fazer, ou para o próximo medicamento que eu podia tomar. Então assim, os meus olhos, eu acho que nessa época eu nem... Sabe quando você nem pensa assim, vou orar e clamar ao Senhor e descansar nele? Não tinha isso na minha cabeça, sabe? Eu queria ir atrás de alguém que me ajudasse, alguém que pudesse me curar, sabe? Me apontar pra mim o que eu tinha e me dar um tratamento eficaz.
E eu fiquei muito perdida com isso, sabe? Eu fiquei muito cega com isso nesse momento. Nesses 4 meses, foram 4 meses de muito sofrimento, mas eu lembro que foram 4 meses que, assim, eu só sabia reclamar pra Deus, sabe? Eu só sabia me revoltar com Deus, porque mais um médico não soube me dizer o que eu tinha. Porque mais um tratamento que a gente gastou dinheiro, que a gente fez, gastou tempo, investiu tempo, não tinha dado certo. Porque no meio disso tudo, gente, eu fiquei vários dias de atestado, aí eu voltava a trabalhar, não conseguia, não dava conta de trabalhar, e ficava de atestado de novo. Então, assim, eu ficava numa maré muito ruim, sabe? De vai pra lá, vem pra cá, deu certo, não deu, tem que voltar de novo a tentar outra coisa e tal. E os meus olhos, a última coisa que os meus olhos estavam era em Deus, porque eu só tava pensando, tá, qual é o próximo médico que pode me ajudar? Já que esse Bambambam não ajudou, quem que é o próximo Bambambam então que eu vou procurar? Pensei até em ir pra fora de Maringá, procurar em outros lugares, um tratamento. Enfim, gente, foi uma loucura. E eu relutei muito com esse pé, sabe? Muito, com toda essa dor. E demorou muito pra eu largar o leme desse barco. Demorou muito pra eu largar, assim, sabe? Falar, tó, Deus. Tó, que eu entendi que eu tenho que descansar no Senhor, eu entendi que eu tenho que voltar os meus olhos somente para Ti e confiar 100% no Senhor. Demorou muito para eu fazer isso, muito mesmo. E então foram esses 4 meses. Eu lembro que quando eu comecei a voltar meus olhos para Deus mesmo, foi no último tratamento que eu fiz, que foi esse que eu falei, que eu fiquei 30 dias com a RoboFoot, que para mim foi humilhante, para mim. Por quê? Foi humilhante por duas questões. Primeiro, porque eu não podia fazer nada. Gente, eu não podia ir na cozinha pegar um copo de água pra mim. Eu ficava assim, gente, eu não tô acreditando que meu marido tá limpando a casa, tá fazendo almoço, tá cuidando de mim, e eu ainda vou ter que olhar pra ele e falar, amor, você pega um copo de água pra mim na cozinha, por favor? Que eu falava, gente, eu não acredito. Tinha vários momentos eu passava vontade, porque eu não achava no direito de fazer isso, sabe? De pedir pra ele buscar alguma coisa pra mim na cozinha que eu tava com vontade. Porque eu tinha que evitar ao máximo ficar andando de muleta e pulando, né? Então eu só fazia isso quando eu queria ir no banheiro, por exemplo. Mas fora isso, eu ficava ali, sentada na frente do sofá. Foi nessa época que eu aprendi a fazer crochê, porque eu tinha que ocupar minha cabeça de alguma forma. Eu tava cansada de assistir televisão, de ficar na internet, sabe? E aí eu aprendi a fazer crochê. Esqueci já, mas nessa época eu aprendi. E eu lembro que foi depois desse dia que eu peguei, tirei a bota, fui lá no médico e tava tudo a mesma porcaria, tudo a mesma coisa. Sabe, eu olhava assim para aqueles 30 dias, eu falei, 30 dias jogado no lixo. Dinheiro nessa RoboFoot jogado no lixo. Dinheiro de tratamento, de medicamento, de corticoide que eu tô tomando e tô engordando jogado no lixo. Porque nada resolvia, nada resolvia. Foi nesse dia que eu entreguei as pontas, porque eu falei, Deus, não sei mais o que fazer. Não existe mais médico, não existe mais tratamento, ninguém sabe o que tá acontecendo comigo. Eu me rendo, I surrender, sabe? Eu me rendi a Deus naquela época, naquele momento, porque, gente, eu já tinha tentado de tudo que eu podia imaginar que eu podia tentar. E aí, quando a gente foi visitar esse médico, e ele falou, Bárbara, eu não sei mais o que fazer com você. O médico top, Bambam, falou pra mim, eu não sei mais o que fazer com você. Que eu me entreguei ao Senhor ali naquela mesa, eu falei, Jesus, o que o Senhor quer de mim? O que queres de mim? A gente já tava quase saindo do consultório e ele falou pra mim. Ele falou assim, Bárbara, ó, pode ser que não ajude, mas não custa tentar, né, no seu caso. Tem um colega meu aqui de porta que ele é especialista em dor. Ele trabalha com muita gente, assim, que tem bastante dor, gente com diabetes e tal, umas dores bem difíceis de serem diagnosticadas e de serem tratadas. Talvez ele possa te ajudar em alguma coisa, é uma tentativa, né? Ele falou, vai lá e tenta. Meio desesperançosa, né, sair dali, mas já marquei pro dia seguinte já uma consulta com esse especialista em dor, que era o Dr. Vinícius. E no dia seguinte eu fui até ele, bem sem esperança, mas assim, eu contei tudo o meu caso. Abri, rasguei o coração, falei tudo que eu tava vivendo, todos os médicos que eu tinha passado, tudo que tinha. E eu lembro que esse doutor, ele olhou pra mim, gente, mas olha, ele olhou pra mim e ele falou assim, Bárbara, eu entendo exatamente o que você tá falando. Eu acredito em tudo, em cada palavra que você tá me dizendo. Gente, quando ele falou isso, parecia Jesus, assim, ó, de braços abertos, falando pra mim, filha, eu acredito no que você está falando, eu acredito no que você está passando, eu acredito no que você está vivendo. Eu queria abraçar aquele médico, eu queria, assim, ele não tinha nem me falado o que eu tinha, nem falado do tratamento, mas só dele me falar, assim,
eu acredito em tudo que você tá passando, faz todo sentido pra mim. Eu sei por que as pessoas não entendem o que você tá passando, e eu sei que é verdade o que você tá vivendo. E eu sei que é só clínico assim, pra perceber isso. Não tem um exame ou algo do tipo que vai fazer as pessoas verem e olharem que você tem. Aí ele me examinou lá na mesinha dele, viu que era isso mesmo, e aí ele começou a me explicar o que era, que ele achava, pelo menos, né, uma hipótese que ele achava que era, mas que no fim era mesmo, que ele achava que eu tinha levemente, não é rompido, mas assim, levemente esmagado o nervo ali no lugar, né, na região. Tinha dado um probleminha no nervo. E aí, quando o nervo ele é afetado, vai de organismo para organismo a recuperação desse nervo, né? Tem organismo que não vai se recuperar, mononeuropatia. O João colocou aí. Tem organismo que vai se recuperar em 2 meses, 2 anos, nunca vai se recuperar. Então, tipo assim, é maravilhoso o prognóstico, né? Nunca vai se recuperar, mas não tem problema. Pelo menos eu descobri o que era, que era nervo, e por isso que as pessoas não conseguiam, exames não conseguiam relatar o que era exatamente. E aí ele me passou um medicamento que normalmente ele dava para as pessoas que ele trata com diabetes, que tem aquela síndrome oh meu Deus, do membro amputado, né? Que às vezes a pessoa não tem mais o membro, mas sente dor lá, sente, né, coceira, enfim, várias coisas. E aí ele passou esse medicamento para mim, que foi um medicamento, meu Deus, maravilhoso. Claro que o medicamento vicia, né, gente? O medicamento vicia, mas assim, meu Deus, sabe? Depois de tantas coisas que eu tentei, tantas coisas que eu tomei que não fez sentido nenhum, eu começar a tomar esse medicamento e começar a ver o negócio pelo menos amenizar, não tirou, mas pelo menos amenizar, gente, era tudo que eu precisava, sabe? Então, eu vi que no momento em que eu falei assim, Deus, eu largo o leme do meu barco. Deus, eu cansei de correr atrás, porque tudo que eu fui atrás de ir nos melhores médicos, ouvir as pessoas, em quem que eu tinha que ir, que tratamento que eu tinha que fazer, e que não sei o que eu tinha que fazer isso, tudo que eu achava que eu tinha que fazer, que eu fui atrás de fazer, nada deu certo, nada, muito pelo contrário, só me frustrou mais e mais e mais. Quando eu entreguei para Deus, foi que esse bendito desse médico teve uma luz e falou, eu tenho um amigo aqui que talvez possa te ajudar. E esse médico realmente me ajudou muito. O Dr. Vinícius me acompanhou por muito tempo, até acho que o ano passado eu fui nele, se eu não me engano. Se eu não me engano, pegar a receita da pregabalina, até o ano passado. E, enfim, foi algo assim pra mim que ficou muito nítido. A Rose falou, minha mãe fez o mesmo exame que você por conta do acidente que sofreu. Esse exame é terrível, né, Rose? Esse exame, a minha mãe também fez esse exame. Só que a minha mãe conseguiu chegar até o final do exame, eu não consegui. Depois de um tempo, eu fiz esse exame com outro doutor, com outro neuro, e de uma forma mais avançada, graças a Deus, que é assim, não tem agulha, né, nessa forma mais desenvolvida aí, não tem agulha que enfia dentro da pele para dar o choque. É tipo um eletrodo que coloca, tô falando como leiga, tá, gente? É tipo um eletrodo que coloca na região e aí esse eletrodo dá o choquinho, tipo o choquinho quando a gente vai na fisioterapia, né? E aí ele colocava esse choquinho em vários lugares e a máquina lá já conseguia identificar se o nervo estava tendo uma atividade normal ou não, né? Então esse exame foi muito mais tranquilo, eu consegui chegar até o final. Mesmo assim foi difícil para mim, porque eu desenvolvi uma hipersensibilidade na região, então qualquer coisinha que colocava aqui já me dava arrepio, imagina dar choque. Foi bem complicado. Mas eu fiz esse exame e aí depois ele descobriu que na verdade, os meus 2 pés estavam fracos, aí a gente começou a cogitar a possibilidade de ter algo maior do que só o pé, né, a batida no pé, aquele nervo, enfim, foi uma coisa bem mais profunda. Mas depois eu fiz esse exame de uma outra forma, porque esse de enfiar agulha olha, gente, se tem um exame que é uma tortura, é esse, misericórdia, Senhor amado. Enfim, então a lição que eu queria chegar era essa. Tem um versículo na palavra de Deus? Gente, eu não anotei, é Salmos 20, versículo 7, que fala assim, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. A partir desse momento eu senti que eu comecei, porque eu ainda não fui 100% ainda nesse tempo, mas eu comecei a confiar em Deus nesse processo, no sentido assim de parar de lutar tanto, parar de ir atrás de ouvir a opinião das pessoas, de ouvir o que eu tinha que fazer, e comecei a descansar em Deus e falar, Deus, agora é totalmente com você.
Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, já fiz tudo que era humanamente possível e eu confio no Senhor agora. Eu confio no Senhor e eu não confio mais em médicos, porque a minha confiança estava muito em médicos, muito no melhor médico de todos, no melhor tratamento de todos. Não, isso vai resolver, não, agora isso vai resolver. E eu acho que realmente eu cheguei no esgotamento ali para eu entender que eu precisava confiar em Deus, para eu entender que eu precisava depender de Deus 100%, que aí sim as coisas iam começar a acontecer. E às vezes a gente é assim, né? Às vezes a gente fala que confia em Deus, mas a gente ainda tá segurando o leme do barco, né? A gente fala que confia em Deus, mas a gente ainda tá ali confiando na força do nosso braço, confiando nos nossos projetos, confiando no nosso conhecimento, na nossa inteligência, ou confiando nos outros até na época, por exemplo, eu estava confiando nos médicos, eu estava confiando que o médico mais bam com certeza iria me ajudar, que o medicamento mais caro, ou mais top, ou de última geração iria me ajudar. Então, às vezes a gente fica assim, meio perdido nisso, né? Achando que as coisas, que as pessoas ou que nós mesmos vamos conseguir nos ajudar ou nos livrar ou enfim, trazer a solução. Oi? Amor, tô travado. Voltou, gente? Voltou? Então é isso, às vezes a gente acha que a gente confia em Deus, mas quando a gente vai analisar mesmo, né? Talvez não. Porque eu lembro que na época eu não achava que eu tava incrédula, sabe? Eu não achava que eu tava assim, sem confiança em Deus. Eu achava que eu permanecia com a minha fé normal, com a minha confiança normal. Eu só tava fazendo o que eu tinha que fazer. E, de certa forma, eu estava fazendo o que eu tinha que fazer. Porque a gente tem que ir atrás dos recursos também humanos, né? Humanamente falando. Só que a gente não pode ir atrás desses recursos como se fosse a nossa última esperança, sabe? Como se fosse a nossa última tentativa. A gente precisa permanecer confiando em Deus, que é Deus quem vai fazer as coisas acontecerem. Então, naquele dia que o médico falou, eu tenho um amigo aqui, eu vi literalmente Deus, porque o médico estava desacreditado do meu caso, eu acho que ele estava bem igual o outro ortopedista, achando que eu estava forçando demais alguma coisa, ou que com o tempo ia passar, que não era nada demais. Mas ele viu, tipo, no meu olhar o desespero e a decepção e falou, tem um médico aqui. Mas eu vi que foi a luz que Deus trouxe pra ele, sabe? Tipo, cara, fala pra ela do Dr. Vinícius, quem sabe, né? Então, era sobre isso que eu queria falar hoje, né? Que a gente não pode colocar nossa confiança nas coisas, sabe? Às vezes a gente coloca confiança no emprego, às vezes a gente coloca confiança numa amizade, às vezes a gente coloca confiança num relacionamento. Às vezes a gente coloca confiança num cargo, num pastor, num líder. Às vezes a gente coloca confiança em dinheiro. A gente coloca confiança em tantas coisas que são perecíveis, sabe? Que são voláteis, que podem acabar da noite pro dia, que podem nos decepcionar, que podem fazer a gente se frustrar. E se a gente colocar nossa total esperança nisso, corre muito risco da gente entrar num desespero absurdo, da gente entrar numa depressão, da gente entrar numa ansiedade. Porque a gente está colocando a nossa esperança, depositando a nossa esperança no lugar errado, sabe? Nas coisas erradas. E às vezes a gente aprende isso da pior forma possível, né? Às vezes a gente aprende isso depois de se desgastar muito, sabe? Depois de tentar muitas coisas, depois de apostar nossas fichas em muitas coisas e chegar ali no final e ver que tô frustrado de novo, que não era isso, que me decepcionei de novo, enfim. E hoje em dia eu vejo muito isso com relacionamento, sabe? E a gente não... Deixa eu abaixar aqui um pouco. Baixa, meu querido. E às vezes eu vejo muito isso com relacionamentos. Às vezes as pessoas, elas depositam muitas fichas no relacionamento. Não falo só amoroso, amoroso também. Hoje em dia a gente tá cheio de pessoas depositando a esperança da vida no relacionamento. Mas eu falo também de amizade, eu falo também, igual eu falei aqui, de liderança. Às vezes um pastor, nossa, agora esse pastor ele vai me ajudar a sair dessa luta que eu tô passando. Às vezes esse meu amigo vai me ajudar, agora eu vou ter um amigo de verdade que eu sempre quis pra me acompanhar e pra ser o amigo que eu sempre precisei. Ou às vezes a gente tá colocando a nossa confiança num emprego, num trabalho. Nossa, esse trabalho era tudo que eu queria, tudo que eu precisava. E você se decepciona demais nesse trabalho, nessa função, nesse emprego. Às vezes a gente coloca confiança
Numa cirurgia, quantas pessoas não colocam a confiança numa cirurgia estética, de que depois que fizer essa cirurgia, meu Deus, aí as pessoas vão me amar e eu vou ser aceita, aí a minha vida vai ser diferente, a minha vida vai mudar. Quantas vezes eu não ouço isso da pessoa falando a minha vida vai mudar depois disso e não me dá um arrepio na espinha, porque eu percebo, a gente percebe o quanto a pessoa está depositando a confiança dela 100% em algo volátil, perecível, que pode mudar, que pode, sabe, de um dia pra noite acabar e a pessoa tá ali com a vida dela nas mãos daquilo, sabe? Eu tava com a minha vida nas mãos dos médicos, nas mãos dos tratamentos, porque pra mim a minha vida tinha paralisado, então a continuação da minha vida estava depositada nisso, nos médicos, em tudo que eles poderiam fazer por mim, né, e me ajudar, enfim. E eu aprendi nesse momento isso, que a minha vida ela não estava na mão de pessoas, a minha vida não estava na mão de tratamentos, a minha vida estava na mão do Deus vivo. E Ele iria fazer sim as coisas acontecerem, mas eu também precisava permitir que Ele agisse na minha vida. Então muitas vezes a gente, com as nossas atitudes, com as nossas ações, a gente está como se a gente estivesse barrando o agir de Deus ou atrapalhando o agir de Deus, porque Deus, a gente sabe que Ele age nas nossas vidas quando a gente dá abertura para isso. Da mesma forma como o inimigo age nas nossas vidas quando a gente dá abertura para ele, Deus ele também age nas nossas vidas quando a gente dá abertura, sabe? Então, eu não estava dando abertura, espaço para Deus agir naquele momento, porque eu estava muito cheia de mim e muito cheia dos médicos, né? Muito cheia dos conhecimentos da medicina, né? Então, assim, era como se Deus não tivesse espaço, porque estava tudo resolvido. Deus, tá tudo sob controle, eu tô me tratando aqui com a melhor pessoa, com os melhores medicamentos, então tá tudo bem. E aí, quando tudo frustrou, que eu vi, poxa, cara, quando que eu parei e me larguei por completo nas mãos de Deus e falei, Deus, toma, é teu o controle, eu confio em ti, eu acredito em ti, eu acredito no teu amor por mim, eu acredito que o Senhor está no controle e tem todo o poder para fazer o que é necessário ser feito nesse momento. Demorou muito para eu chegar nisso e aí eu sofri demais. Então, às vezes a gente sofre muito porque a gente demora muito para aprender e para entender o que tem que ser entendido. Por isso que eu falei ontem para vocês, né? Que uma das lições mais preciosas que eu tirei do deserto como um todo, agora falando, né, dos momentos de deserto, é que eu preciso... Hoje eu entro num deserto querendo aprender logo o que eu preciso aprender. Porque quando eu aprender a lição que eu entrei nesse deserto para aprender, de duas uma, ou eu vou sair desse deserto mais rápido, ou esse deserto vai se tornar mais leve para mim. Então eu demorei muito para aprender, demorei 4 meses para entender que eu precisava confiar em Deus, voltar os meus olhos para o Senhor e tirar os meus olhos de todas as outras coisas que estavam acontecendo. Eu demorei muito para isso, por isso nesses 4 meses eu sofri demais. Eu não tô falando que depois disso eu não continuei sofrendo. Depois disso vieram muitos outros sofrimentos, gente. Muitos outros, depois desses 4 meses. Só que para essa fase, para essa etapa que eu tava vivendo, eu parei de sofrer. Sabe, eu parei de patinar, eu parei de tentar uma coisa atrás da outra e me frustrar, sabe? Não dá certo, não dá certo, não dá certo. Então, Deus, ele me trouxe a liberdade de ter um diagnóstico nesse momento, que era tudo que eu precisava. Deus me trouxe a liberdade de ter um medicamento assertivo, que não fosse mais dinheiro jogado fora e coisas entrando no meu organismo que eu não precisava, sabe? Ele me deu um medicamento ali que eu precisava para o momento. Então, quando eu confiei em Deus, eu tive o que para aquele momento eu estava precisando, que era a minha maior necessidade, que era achar alguém que entendesse de medicina, né? Que fosse médico, que me compreendesse no que eu estava falando, mesmo que todos os outros dissessem que eu estava fingindo ou mentindo, e que me desse um norte, que me desse uma direção, uma orientação. E foi tudo que eu achei quando eu confiei, quando eu entreguei as pontas de tudo. Então, pensa aí na sua vida. Tem alguma área que, provavelmente a área que você está mais lutando, ou que você está mais chateado, que você está mais decepcionado, que você está mais triste. Pensa sobre essa área e pensa se você realmente abriu mão de todo o controle e depositou sua confiança 100% em Deus. Porque, igual eu falei, às vezes a gente acha e a gente até fala que a gente confia em Deus, mas a gente ainda continua com o controle na mão. A gente ainda continua achando que Deus não tem o poder suficiente para isso e que eu preciso dar uma ajudinha para Deus ali
para que ele faça alguma coisa acontecer nessa área. Então pensa sobre isso, pensa sobre a área da sua vida que você está passando, que está mais difícil de você viver, e pensa se você realmente entregou 100% da confiança e do controle nas mãos de Deus. E o que é você entregar 100%, gente? É você não ficar mais maquinando isso na tua cabeça, sabe? Tipo, eu tenho que falar com fulano para resolver isso, ou eu tenho que chegar até lá para resolver aquilo, ou isso tem que acontecer na minha vida para eu começar a ser feliz, ou aquilo tem que acontecer na minha vida para eu ser plena, sabe? Para eu ser cheia, ou, nossa, eu vou falar com fulano de tal, e aí tudo vai mudar. Sabe, quando a gente tá fazendo muitos planinhos na nossa cabeça, como se esses planinhos e as nossas atitudezinhas fossem resolver tudo, a gente ainda tá confiando na força do nosso braço. Agora, quando eu descanso, quando eu me esvazio de mim, sabe? Falo, Deus, eu não sei de nada. Senhor, eu não tenho discernimento para isso. Eu não sei qual é o próximo passo. Me ajuda, me dá uma luz, me dá uma direção. Aí sim quer dizer que eu tô confiando em Deus, sabe? Porque eu tô me esvaziando de mim mesma, de todo o meu conhecimento, de toda a minha sabedoria, de todo os meus planos, e tô colocando Deus acima de tudo isso, sabe? Tô pedindo, Senhor, me dê uma direção, me encha de ti, sabe? Me encha daquilo que vem do Senhor, da sabedoria que vem do alto, da verdade que vem do seu reino, sabe? Da verdade que realmente liberta, que realmente traz cura, né? E aí a gente começa a entrar nesse caminho de confiança verdadeira. Claro, gente, Deus pode usar as coisas que você já sabe, né? Ferramentas que você já tem, que você já adquiriu durante seus anos de vida, de experiência. Deus pode usar as pessoas como bênção na sua vida, assim como usou o Dr. Vinícius na minha vida. Deus pode usar N coisas, mas quando a gente está no controle, todas essas coisas ficam distorcidas ao nosso olhar, sabe? Todas essas coisas, se a gente for usar, a gente vai usar de uma forma distorcida, a gente vai usar de uma forma errada. Por isso que a gente precisa se esvaziar, para que Deus nos encha e a gente entenda a maneira correta de usar as nossas ferramentas e de ser abençoado pelas pessoas que podem nos abençoar, sabe? Ser abençoado pelas coisas que eu aprendi durante a minha vida e posso usar de uma maneira correta agora, nesse momento que estou passando. Então, é aquilo que eu falei ontem, aquietar. Acalmar. Eu acho que muito do que eu vou falar aqui do meu testemunho se resume nisso. Em aquietar a alma perturbada, em aquietar os pensamentos acelerados, em aquietar a ansiedade, a depressão, a angústia, sabe? Em abaixar a bola de tudo isso, em abaixar a voz de tudo isso dentro da minha mente, dentro da minha alma, para erguer no volume máximo a voz do Espírito Santo, para erguer no volume máximo a voz do Senhor e passar a realmente ouvir de verdade, com clareza, sabe? Como uma água cristalina, sem nada turvo ali, o que vem de Deus, né? O que vem do Senhor para nós. Porque muitas vezes a gente se encontra perdido porque a gente se encontra no controle da situação. Muitas vezes a gente se encontra perdido porque a gente se encontra na força do nosso braço na situação, né? E toda vez eu vou falar, gente, eu tô falando isso pra mim, eu tô falando isso pra... E assim, eu vou falando isso, até falei pro João e pra cá ontem. Eu vou falando as coisas e é como se eu tivesse assim analisando a minha própria vida e vendo assim, é verdade, para aquele lá eu preciso fazer isso, então. É verdade, naquela questão tá faltando eu fazer isso, por isso que eu tô errando, por isso que eu tô patinando. Sabe, é como se eu estivesse falando pra mim mesma o que eu devo fazer nas próximas etapas da minha vida. Ai, Jesus, só o Senhor mesmo. Sobre mim, gente. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar. Hoje a lição que eu queria compartilhar com vocês hoje é essa, de que a gente precisa tirar os olhos de todas as nossas, como que eu posso dizer? De todas as nossas seguranças, aquilo que a gente tem de segurar, tira os olhos das pessoas que podem te ajudar, tira os olhos dos seus métodos, tira os olhos da sua profissão, tira os olhos das coisas que você sabe fazer, tira os olhos de tudo isso é importante, tudo isso é bom, mas não pode ser prioridade, porque enquanto estiver sendo prioridade, enquanto eu estiver focado nisso, eu vou estar perdida, eu vou estar sem saber o que fazer. Um dia vai dar tudo certo, outro dia vai dar tudo errado e eu não vou estar entendendo o que vai estar acontecendo. Agora, quando eu tô com os olhos em Deus, com a confiança em Deus, eu sei que até que os dias que são maus, os dias que as coisas dão errado, vão se converter para algo bom para mim, vão se converter para algo
poderoso pra mim, sabe? Seja pra eu aprender uma lição, seja pra... Gente, quantas vezes a gente não acha que... A gente, por exemplo, vou dar um exemplo besta. Quantas vezes o pneu do carro fura, né? Em um local aí, sei lá, nada a ver. E a gente reclama. Mas isso pode ser um livramento de Deus de um acidente lá na frente, sabe? De uma coisa pior lá na frente. Então é tipo isso, sabe? Toda vez que as coisas derem errado, a gente precisa pensar tipo nesse exemplo, sabe? Deus, eu creio que isso de ruim que aconteceu vai reverter pro meu bem, independente do que eu tô entendendo agora, do que eu tô vendo agora. Eu sei que o Senhor tá no controle, que o Senhor sabe o que ia acontecer, né? Se essa coisa desse certo aos meus olhos, né? O Senhor sabe, então eu entrego nas suas mãos de novo, confio no Senhor, confio no seu amor, confio na sua provisão. Respiro fundo, aquieto minha alma, aquieto meu coração e continuo na confiança de que o Senhor está agindo, né? Amém? É isso, gente. A Carlinha falou, estou num processo assim, de aquietar. Eu também estou nesse processo, amiga. De aquietar os pensamentos, aquietar a mente, aquietar a ansiedade, né? O muito pensar no futuro, em como as coisas vão acontecer, ou enfim. E viver um dia de cada vez com Deus. Basta cada dia ser o mal. Mas não só viver um dia de cada vez, basta cada dia ser o mal, mas viver um dia de cada vez numa confiança profunda nele, sabe? Numa dependência profunda dele, porque eu creio que é isso que vai fazer a diferença. Não adianta só eu querer aquietar e acalmar, mas eu preciso aquietar e saber para onde voltar o meu olhar, né? Eu preciso aquietar e saber para onde voltar, então, a minha confiança, a minha esperança, porque a gente precisa de esperança. A gente precisa de esperança. Ela nos move, né? A esperança de que as coisas vão acontecer nos move. Só que a gente precisa colocar essa esperança na coisa certa, na pessoa certa, que no caso é o próprio Deus, né? E não na força do nosso braço, no nosso emprego, nas pessoas, num fechamento de um negócio, num projeto, né? E nada disso, mas em Deus. Amém, gente? É isso, então prometo que vou deixar essa live salva hoje, porque é de ontem, olha, nem eu acreditei que eu não consegui deixar salva, só por Deus. Vou orar então, tá? Senhor, muito obrigada por esse momento, Pai. Obrigada porque o Senhor tem nos ensinado lições preciosas nessas manhãs. Obrigada porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de cuidado, um Deus de consolo, um Deus de vitória, um Deus que nos faz mais que vencedores. E eu te peço que o Senhor nos dê esse coração, um coração que confia em Ti, um coração que descansa, um coração quieto na Tua presença, Deus, porque sabe que o Senhor é o Todo-Poderoso, Deus, porque sabe que o Senhor é soberano sobre tudo e que nós podemos descansar na sombra das Tuas asas, Deus. Nos leva a esse lugar de confiança plena em Ti, de descanso profundo no Senhor, Pai, em nome de Jesus. Que a nossa alma se aquiete e volte os seus olhos para Deus, para de onde vem o verdadeiro socorro dela, Senhor. Nos dê um dia tranquilo, nos dê um dia equilibrado de pensamentos e de emoções, Senhor, e fala conosco nesse dia. Abre as portas que precisam ser abertas para nós nesse dia, Papai, em nome de Jesus. E que a gente glorifique o Seu nome em todos os momentos, independente de ser momentos bons ou ruins. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Ó, a Júlia chegou para amém, o Marcos chegou para amém. E a Bacleto chegou para mim também. Gente, venham amanhã então, 6 horas, tá? 6 horas estaremos aqui amanhã com a lição 3 desse testemunho. Se você não assistiu, a lição 1 está no meu canal do YouTube, que tem o link na bio. E a lição 2 vai ficar salva aqui, em nome de Jesus. Deixa eu tirar esse negócio daqui, senão eu não consigo sair da live. Eu coloquei um negocinho hoje aqui, gente, para não ver quantas pessoas tinha na live. Tá bom? Um beijo, deixa eu tirar um print aqui, gente. Pera. Ai, meu Deus, como que eu vou tirar? Achei. Tirei um print. Beijinhos, fiquem com Deus e até amanhã.